Olá, bom dia a todos. Saindo aqui para mais uma jornada e eu quero convidar você para mais esse nosso episódio do Fé na Estrada, onde a gente pode compartilhar um pouquinho das reflexões, né, que a gente vai fazendo dentro do capacete. Quando a gente está na estrada, o capacete se torna o nosso templo de oração, porque são muitos os pensamentos, o silêncio de oração, a oportunidade de meditar. E eu queria aproveitar esse tempo, né, para a gente poder dividir alguns desses pensamentos, especialmente assim, de manhã. Toda vez que eu saio e me dirijo de casa ao trabalho, nesse trajeto que você está fazendo comigo, seja bem-vindo à garupa da minha moto. Fé na estrada, vamos nessa. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14 em diante, contém um texto que eu quero refletir com você. Esse texto é o texto da minha devocional dessa manhã, e com ele que eu vou para o trabalho hoje, e que talvez possa ser também um texto para que você passe o seu dia. João conta nesse fragmento um dos encontros de Jesus com João Batista. Jesus tinha ido ao encontro de João e João fala com os seus discípulos: "Este é aquele de quem eu vos tenho dito, que viria depois de mim, mas que tem a primazia, porque ele é antes de mim. E dele todos nós temos recebido a sua plenitude, e graça sobre graça. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo." O Deus invisível, aquele que ninguém conheceu, ele nos foi revelado pelo Deus unigênito. Esse fragmento, a cada uma das palavras do evangelista João, me traz muitos pensamentos e ensinamentos essa manhã. Eu estou aqui na estrada, parado nesse trânsito, e vou seguir o meu caminho até a Ilha do Fundão. São mais ou menos uns 19 quilômetros. E eu não faço a menor ideia do que me espera ali na frente, na próxima curva, no próximo cruzamento, no próximo sinal. Por mais que eu esteja concentrado, atento, equipado com todos os itens de segurança que um motociclista deve ter: capacete, luva, jaqueta com proteção. Por mais que eu tenha me dedicado a desenvolver as técnicas de pilotagem mais seguras e tente me deslocar sempre com responsabilidade, com cuidado, respeitando a velocidade, atento ao movimento dos outros carros. Hoje tá bom o trânsito aqui no Pau-Ferro, né? Normalmente isso aqui tá entupido de carros.
mas eu não sei o que me espera na próxima curva. Existe um imponderável que nós chamamos de futuro. Ele não pode ser previsto, ele não pode ser evitado, ele não pode ser antecipado. Mas João Batista me ensina nessa manhã, quando ele diz: esse é aquele que veio depois de mim, mas ele é antes de mim, porque ele tem primazia. E essa foi a minha primeira oração dessa manhã. Que Jesus tenha primazia, que Jesus tenha prioridade, que eu coloque ele na frente de tudo que eu faço. Sou eu que piloto esta moto, mas não sou eu que tenho controle a respeito do que vai acontecer no meu caminho. Ele tem a primazia. O que eu peço é que ele vá na frente dos meus sonhos, do meu caminho, que ele se antecipe a tudo aquilo que eu não posso me antecipar. Mas ele não está preso ao tempo como eu estou. Ele não está limitado à linearidade temporal. Porque ele é eterno. João diz, ele vem depois de mim, mas ele era antes de mim. Ele está acima do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor da história. E é por isso que a gente não pode andar ansioso, preocupado. Existem coisas das quais a gente tem medo, né? Motocicleta, por exemplo, muitas pessoas dizem, não, eu não ando porque eu tenho medo. Eu posso cair, posso me acidentar, posso. Existem muitas coisas que podem acontecer na nossa vida. Muitas delas nós podemos evitar. Pilotar com segurança, por exemplo. Não exceder o limite de velocidade, não abusar, não fazer manobras irresponsáveis, que é o que causa normalmente a maioria dos acidentes dos motociclistas, a imprudência e às vezes a imperícia. Mas eu preciso entender que eu não posso deixar o medo me paralisar. Mesmo que eu me desloque devagar, né? Eu às vezes fico admirado como os motociclistas se arvoram no meio dos carros, pelo corredor, né, que a gente chama de infiltração. E eles passam numa velocidade que, se algum movimento estranho de um carro ali na frente acontecer, eles não têm nenhuma possibilidade de frear. Então essa é a minha palavra para você. Coloque Jesus como prioridade. Deixa ele ter primazia. Deixa ele ir na frente. Permita que ele seja antes de tudo que você faz. Ao começar o seu dia, você já orou. Ao começar o seu dia, Deus teve prioridade. Seu primeiro instante foi trazendo o Senhor para a dianteira da sua vida, de tudo que você vai fazer, dos problemas que você vai resolver. O reformador Martinho Lutero orava pelo menos 3 horas antes de começar as suas atividades do dia. E ele dizia, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não posso deixar de orar. E quantas vezes nós, exatamente por estarmos atropelados de tarefas, de compromissos, com a hora corrida, acordamos atrasados, saímos correndo, e a gente diz, eu não tenho tempo para orar. E a gente esquece que tudo que vai acontecer no nosso dia depende desse tempo de oração. E
esse deveria ser o tempo inegociável da nossa vida. Porque Jesus tem que ter primazia. Ele tem que ser a prioridade. Ele tem que ir à frente. Ele tem que estar antes de tudo que eu faço. A segunda coisa que João Batista diz é que dele nós temos recebido plenitude e graça sobre graça. A plenitude de Deus revelada em Jesus, ela se manifesta a nós. É uma palavra tão forte. Nós temos recebido da sua plenitude. Significa que Deus não está omitindo, não está retendo nada, absolutamente nada daquilo que Ele deseja compartilhar conosco. Tudo que Deus deseja comunicar a nós está sendo comunicado através de Jesus Cristo. Às vezes a gente acha que falta tanta coisa. Às vezes a gente se sente privado das bênçãos, das promessas, da manifestação do reino. Mas João Batista diz: nós temos recebido toda a plenitude dele. Que você possa permitir que a plenitude de Deus se manifeste na sua vida. Se você não tem experimentado uma vida plena, saiba que ela está à sua disposição. E essa plenitude não significa uma vida sem dificuldades. João Batista, que diz essa frase, ele, alguns dias depois, seria preso. Mas a plenitude de Deus é alguma coisa que quer transbordar vida e alegria no seu coração. E esta plenitude vai fazer com que as circunstâncias elas sejam muito menores do que possam parecer. Elas tenham muito menos poder de mudar o seu ânimo, de roubar a sua paz, de tirar a sua tranquilidade. Receba a plenitude de Deus. E receba graça sobre graça. E eu dizia: Senhor, por que esta graça sobre graça? Será que a graça, uma vez recebida, ela já não basta para nos purificar, para nos regenerar, para nos salvar, para nos justificar em Cristo? O que significaria receber graça sobre graça? Significa entender que apesar de o perdão que Jesus nos dedicou na cruz, ele ser eficaz, de que o sacrifício foi suficiente, ele foi de uma vez por todas, e de que nós fomos perdoados, e que não pesa mais contra aqueles que estão em Cristo nenhuma acusação, nenhuma condenação. Ainda assim nós somos acompanhados das idiosincrasias de uma realidade que ainda nos leva a cometer erros, a falhar, a pecar. E esta graça que vem sobre graça não é exatamente o fato de que
que a graça de Deus não tenha sido suficiente para nos perdoar uma vez por todas. Mas às vezes eu percebo que a minha consciência, ela todo dia tenta se acorrentar outra vez à culpa. Que a minha mente, o meu pensamento continua muitas vezes escravo dessa velha realidade. E todos os dias eu confesso os meus pecados e peço perdão por eles, mesmo racionalmente sabendo que Deus já me perdoou. E que não pesa contra mim mais nenhuma acusação, e de que nada do que eu fiz ou nada do que eu ainda vá fazer pode me separar do amor de Deus. Ainda assim eu preciso todos os dias ser tomado por esta consciência de graça. Porque a nossa psique, ela tende a ser escrava da culpa. Ela tende a se aprisionar no medo. E quando nós somos escravos da culpa, o pecado ele ganha poder sobre nós. E é por isso que todos os dias uma nova porção da graça nos é infundida, para que a gente seja tomado de uma nova, renovada e vivificada experiência de perdão. Se você cometeu erros, se você falhou, se você tropeçou, receba nessa manhã sobre a sua vida uma porção nova de graça. Porque Jesus é aquele que comunica a você graça sobre graça. E então, João Batista, no próximo verso, ele diz: a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. Quando eu leio este verso, uma pergunta me ocorre. Porque o evangelista João está opondo a lei que veio por Moisés, não a graça, mas ele está colocando em oposição, em contradição com a lei, a graça e a verdade. Seria correto então que eu deduzisse que João está insinuando que a lei é mentira? Porque se eu digo que a graça e a verdade estão em contraste com a lei, eu poderia dizer que a graça e a verdade estão em contraste com a lei e a mentira. Paulo nos pergunta isso na carta aos Romanos. Será que a lei é má? Será que a lei não é boa? Eu pergunto agora, lendo João Batista, será que a lei é mentira? E eu vou responder como Paulo respondeu: não, a lei é boa, ela é santa, ela é bela, ela é verdadeira. Mas ela não pôde comunicar a minha salvação. Não porque ela fosse má, mas porque eu não sou capaz de obedecê-la. A lei é boa e santa, mas o pecado achou ocasião na lei de me acusar. E eu percebo que
pela lei, eu não posso me libertar do poder do pecado. De modo que acreditar que eu possa ser salvo pela lei é mentira. É falsa essa salvação. É enganosa, é ilusória. Mas Jesus trouxe a graça e a verdade. Ou seja, aquilo que realmente nos salva não é a lei, mas é a graça. É o amor de Deus que nos salva. E isso é verdadeiro. E isso é plenitude. Então, viva da graça. Porque se você tenta justificar-se a partir das suas obras, se você tenta avaliar ou mesmo quantificar a sua salvação baseado naquilo que você é capaz de obedecer, na sua capacidade de fazer e cumprir o que é certo, você está se iludindo, porque eu tenho absoluta certeza que por mais que você se esforce para ser alguém que faça as coisas certas, ainda há muitas coisas que você não consegue fazer. E a Bíblia diz que se alguém não cumprir um preceito sequer apenas da lei, ele é réu de toda a lei. É mentira se você acha que as tuas obras, que a tua obediência, que a tua religiosidade, que a sua dedicação, que a sua moralidade, que isso pode te salvar. E por último, até porque eu já estou chegando aqui, já cheguei na empresa, já estou contornando aqui a área do estacionamento. Ele diz: o Deus que ninguém viu, ele nos foi revelado pelo Deus unigênito. Sabe, se alguém tenta de alguma forma questionar o fato de por que nós cremos que Jesus é Deus, e essa pessoa ousa dizer que essa é uma ilação, uma conjectura construída pelo cristianismo romano, esta pessoa jamais leu as Sagradas Escrituras. Porque não há versículo na Bíblia mais claro a respeito da divindade de Cristo do que esse. O Deus unigênito nos revelou o Deus invisível. O Deus encarnado nos revelou o Deus que é Espírito. De modo que apenas em Jesus nós podemos reconhecer e identificar Deus. Por mais que pareça para muitos arrogante, prepotente, do nosso discurso cristão, de que Jesus é o único caminho,
não estou questionando o fato de que muitos discursos a respeito de Deus contenham efetivamente conhecimento, beleza sobre Deus. Mas se eu creio na Bíblia, eu não posso ignorar o fato de que ela me ensina de que o Deus invisível só pode ser plenamente conhecido na pessoa de Jesus Cristo. Busque a Jesus. Conheça Jesus. Ame a Jesus. E que Ele tenha primazia na sua vida. Um bom dia para você. Deus te abençoe. Deixa Jesus na frente, que tudo vai dar certo. Paz.